O assunto ainda é Alexandre de Moraes, gente, e cada matéria que a gente traz mostra a complexidade do aparelhamento e do que estava acontecendo no Brasil. Olha essa daqui, gente. Alexandre de Moraes derrubou contas a pedidos de órgão chefiado por ele mesmo. Você não ouviu? Sabe quando às vezes o juiz fala assim, atendendo ao pedido do órgão fulano de tal, eu por esta, determino, blá, blá, blá. Sabe quando você ouve esse tipo de situação? Com base no relatório do órgão... Então, vejam só. Alexandre de Moraes, ele chefiava um órgão e ele usava esse órgão. Pelo menos é o que dá a entender aqui. Não estou dizendo que ele fez. Vamos trabalhar na conjectura, né? Na linha de pensamento, de análise. A investigação, o papel dela é ver todos os fatos. Verídicos e inverídicos até chegar no que é verídico, né? Já dizia o Sherlock Holmes, né? Depois que você tira todos os elementos, o que sobra é a verdade. Enfim, a questão é que é como se Moraes, para dar base, embasamento às decisões dele, ele precisava, vamos dizer assim, de um outro órgão para dar aquela validade. Então ele atuava num outro órgão, esse órgão produzia, né, os relatórios, o parecer, e aí ele ia lá e aceitava o parecer e dava a ordem. Agora, o engraçado, gente, quem acompanha o canal desde sempre vai lembrar disso aqui. Isso aconteceu em 2022 e eu falei pra vocês isso aqui, que eu falei assim, gente, vai ficar um negócio muito estranho. Alexandre de Moraes, o TSE, criou um órgão e colocou um delegado na época para chefiar esse órgão. Eu, inclusive, ainda falei, gente, quem tá escolhendo o delegado é Alexandre de Moraes. O cara vai atuar de acordo com o que Moraes pediu. Inclusive, na época, saiu matérias, né, dizendo, falando da ligação do delegado com Moraes, que Moraes estava usando a Polícia Federal e blá, blá, blá. Enfim, a gente falou sobre isso aqui. E não é que o relatório, gente, traz justamente esse ponto aqui, é justamente esse órgão, chefiado por Alexandre de Moraes, o qual indicou esse delegado que foi usado para dar base e sustentação às decisões do Supremo, ou do TSE, no caso, as decisões de Alexandre de Moraes para derrubar os perfis. É quando a gente fala no aparelhamento, é isso aqui, gente, o aparelhamento do sistema é quando ele é estruturado todo com um viés. É como se fosse uma engrenagem de uma máquina. O órgão tal é criado para dar sustentação ao órgão tal, que vai basear a decisão do órgão tal, que vai ser garantida pelo outro órgão fulano de tal. E haja tal e fulano nessa história. É mais ou menos isso, é uma engrenagem. Lembram quando eu falava para vocês, quando haviam as sessões deliberativas para julgar, a gente falava assim, gente, isso aí é só um jogo, a gente já sabe qual é o resultado, e o resultado era aquilo que a gente esperava. Aquelas 2 horas, 3 horas, 1 hora que eles passavam defendendo uma tese ali, não passava de um teatro para a sociedade, porque tudo já estava esquematizado. A gente pode observar que o que fugiu à regra dessas decisões foi Cássio Nunes e Mendonça. Se você parar para observar direitinho, os únicos 2 colocados ali depois que saiu o PT, tirando o Alexandre de Moraes, né? Tirando o Alexandre de Moraes, que entrou na época do Michel Temer. Alexandre de Moraes é cria do Michel Temer, né? Mas também ligado né? A gente sabe, à esquerda, né? Enfim. Mas tirando o Cássio Nunes, o restante, todos votam dentro da engrenagem. Todos votam dentro da engrenagem. É o Brasil que ao longo de 14 anos na mão do PT foi aparelhado. Você tem, estranhamente, mudanças de posturas de ministro. Você vai... Ó, se você colocar aí, né, sei lá, o Gilmar Mendes criticando o PT, Gilmar Mendes chamando o PT de orquinha, alguma coisa assim, vocês vão encontrar vídeos do Gilmar Mendes
sendo categórico, chamando o PT de organização criminosa. Falando que eles tinham dinheiro para bancar eleições até 2030. E ele destrincha o PT de um jeito assim que, cara... E aí a gente vê agora Gilmar Mendes defendendo, né? Então, assim, são posturas estranhas que mudam ao longo do caminho e chamam a nossa atenção. E aí, o relatório americano revela justamente o esquema do aparelhamento, do uso da máquina pública, do uso do sistema judiciário para beneficiar um lado e para perseguir outro lado. É o que a gente vai ver agora nessa matéria, né? Pelo menos é o que revela, é o que diz o relatório. Vamos lá? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ative o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Na descrição tem a nossa chave Pix. É uma forma de você colaborar com o nosso canal e ajudar o nosso trabalho. A gente precisa muito da sua ajuda. Então, qualquer valor que você colaborar com o canal, a gente agradece o carinho. As nossas lives são todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos. Aqui o seu comentário ganha voz. E no final da descrição, você já sabe, tem o nosso link para o Twitter, onde todas as nossas matérias estão lá esperando por você. Segue a gente lá, beleza? Bom, vamos lá, né? Entender a matéria. Uma análise... Peraí, gente, aqui, pronto. Uma análise conduzida por uma comissão do Congresso dos Estados Unidos revela que o ministro Alexandre de Moraes derrubou diversas contas nas redes sociais e ordenou a exclusão de conteúdos da internet baseando-se em solicitações de um órgão presidido por ele próprio após assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. O relatório do Colegiado Legislativo americano expõe várias decisões do magistrado obtidas após uma intimação parlamentar direcionada ao antigo Twitter, liderado pelo bilionário Elon Musk, que recentemente esteve em confronto público com o ministro. No Brasil, a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação foi estabelecida durante a gestão do ministro Edson Fachin em 2022, com um delegado da Polícia Federal, José Fernando, nomeado para liderar o setor. Preste atenção aqui. Desde então, o órgão passou a atuar com a responsabilidade de monitorar as redes sociais, identificar publicações consideradas irregulares e encaminhar os casos para avaliação de Moraes, que então determinava a remoção imediata dos conteúdos. Além disso, é dito que o trabalho da assessoria impulsionou investigações do Supremo Tribunal Federal, STF, sobre a disseminação de fake news em uma suposta tentativa de golpe de Estado envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. Deixa eu ver aqui mais. Os documentos anexados ao relatório divulgados nos Estados Unidos também revelam que o ministro tomou ao menos uma decisão no STF com base nas ações do órgão do TSE, além de encaminhar casos da Corte Eleitoral para inquéritos do Supremo sob sua relatoria. O que ele fez aqui? Ele se utilizou desse órgão, que é presidido por ele agora, porque foi criado pelo Fachin, mas lembrem-se, estranhamente, Fachin abdicou do cargo. E aí que você vê que... Gente, o Fachin era para ser o presidente do TSE hoje. Não era para ser o Moraes. O Moraes era para ser o vice-presidente. Estranhamente, o Fachin ele abre mão ali logo no comecinho do mandato dele. Cria esse órgão e depois sai e entrega para Moraes. Moraes usou esse órgão para quê? Para pelo menos uma decisão, né? E também usou esse órgão para enviar ações dos inquéritos da milícia digital, das fake news, para as ações que ele relatava. Foi uma ponte para ele mesmo encaminhando para ele mesmo, garantindo que os processos... Agora a gente começa a entender... A pergunta era, gente, como é que esses processos só caem na mão de Moraes? Só cai na mão de Moraes. Agora está explicado. Era Moraes usando o órgão, esse órgão que foi criado, para criar os inquéritos, as investigações, os pareceres, e depois enviar para ele mesmo. Bom, vou ler de novo, ó.
Os documentos anexados ao relatório divulgados nos Estados Unidos também revelam que o ministro tomou ao menos uma decisão no STF com base nas ações do órgão do TSE, além de encaminhar casos da Corte Eleitoral para inquérito do Supremo sob sua relatoria dele para ele. Ele tirou de uma instância e jogou para outra, tirou de uma corte, jogou para outra e garantiu que caía na mão dele. Sob a presidência de Jim Jordan, o comitê sustenta o documento intitulado "É o ataque da liberdade de expressão do exterior e o silêncio da administração Biden, o caso do Brasil". O material destaca que a crescente censura no Brasil, bem como em outros países como o Canadá e a França, deveria ser motivo de preocupação para os Estados Unidos. O documento menciona que em 2019, o STF concedeu a si mesmo novos poderes para atuar como investigador, promotor e juiz ao mesmo tempo, em alguns casos. Alega ainda que Moraes, munido deste novo e extraordinário poder, teria atacado críticos tanto da direita quanto da esquerda. Enumerando uma série de medidas tomadas por Moraes, o relatório retrata o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, e seus apoiadores como vítimas do judiciário brasileiro. Além disso, menciona o conflito entre o X e o ministro, promovida tanto pelo governo do democrata Joe Biden quanto pelo STF brasileiro. Tá aí a matéria. Precisa dizer mais nada, né? Comentários pra gente finalizar a nossa matéria aqui. Grande Admilson Santos, um abraço, meu amigo. Ele comentou aqui: Bolsonaro tem que sair da sigla PL e procura outra sigla, ou tentar montar a sigla dele. Não, eu discordo. Admilson, essa é uma das poucas coisas que eu vou discordar de você. Lambança de Valdemar em entrevista, elogia Lula, distorce fatos sobre Moro e prejudica Bolsonaro. Isso aqui foi uma jogada da esquerda, né? Isso aqui foi uma jogada da esquerda. Na época da entrevista, essa questão aqui foi vamos dizer assim, uma manobra, né? Quando você assiste a entrevista inteira, e depois eu assisti a entrevista inteira, você percebe o jogo que foi feito ali dos jornalistas, né? Então, assim, é por isso que eu sempre falo, gente, vamos pegar o assunto todo, nunca se apegue à metade do assunto, né? O que foi trazido pela mídia dava a entender justamente isso. Quando você assiste o vídeo inteiro, aí você percebe o contexto da história, né? Deixa eu ver outra aqui. O Robério Bernardo comentou: eu nunca acreditei na justiça brasileira e agora menos ainda. Comentou no vídeo. Diretor da PRF de Bolsonaro é inocentado. Tá aí, né? Comentário nosso aqui. Deixa eu ver próximo. Natural Sound comentando: infelizmente o TSE sabotou o presidente Bolsonaro na criação do Partido Aliança e não temos nenhum partido para chamar de nosso. Ainda bem que o povo está aprendendo a votar em pessoas e não por fazer parte de tal partido. Comentou aqui no vídeo. Diretor da PRF de Bolsonaro é inocentado. Tá aí. Um abraço, gente. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais informações. Vamos ficar ligadinhos aí, porque tem muita coisa acontecendo hoje aí no Brasil, hein? Deixa eu ver aqui agora para onde é que a gente vai para finalizarmos aqui. Prontinho. Fui!